falar com vocês uma mensagem que nasceu no meu coração, né, quarta-feira aqui, sobre negar a si mesmo, sobre ver o propósito de Deus. Sabe, acho que você já ouviu, né, sua mãe dizer, seu pai dizer que todo mundo vai carregar o fardo, que Deus vai estar com você. Às vezes seu pai nem era evangélico, né? Vamos dizer esse nome que as pessoas dão para nós, que nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus. Evangélico é um título, como diz o pastor Hermínio, que a Veja deu para a gente não é evangélico, nós somos filhos, sabe? Mas muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós estamos levando um fardo assim, irmão. Você já teve a sensação que você não ia dar conta? Eu tenho a sensação muitas vezes na minha vida, sabe? Mas seu próprio Jesus, em um momento, o Filho de Deus, estava carregando uma cruz a um propósito, e ele falhou ali, ele fraquejou, ele começou, eu creio, começou a cair, né? Quem já viu os filmes, né, Paixão de Cristo, vai ver que ele já não está conseguindo mais, e vem um homem passando, Simão Cirineu, e os soldados colocam ele para levar essa cruz um pouco para Cristo. Nós podemos ser Simão Cirineu na vida de muitas pessoas, como a Laodiceia ministrava aqui essa oferta, né? Nós somos as pessoas que vão dar suporte para nós, mas o Senhor vai nos ensinar a passar dias bons e dias maus, sabe? Fomos ensinados por muito tempo que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma. Irmão, isso não é mentira, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus é um Deus de milagre, né? Essa semana eu fui no Compass, e lá na igreja do Compass, o pastor dizia que naquele domingo um cadeirante tinha levantado, irmãos. Um cadeirante tinha levantado, um homem cadeirante que congregava lá, né? Tinha levantado, sido curado e andado na igreja. Então Deus continua fazendo isso, irmão, e vai continuar. Porém, sempre foi nos ensinado que Ele vai realizar todos os nossos sonhos. Isso é mentira. Você pode ter um sonho, né? Coloque seus sonhos para Deus. Deus está te ouvindo, irmão. E tem muito pastor que tem uma lábia muito boa, sabe? Assim, que leva você a até pensar em acreditar nisso. Mas isso é uma mentira, irmãos. Deus não vai realizar todos os seus sonhos. Muito pelo contrário, o que não for o seu sonho, Ele vai te frustrar. Sabe aquele plano que você fez de ter uma empresa, e a empresa não vai dar certo? Por quê? Porque não foi Deus que mandou você abrir. Muitas e muitas vezes nós fazemos um plano e envolvemos Deus no plano. Não vai dar certo. Sabe, independente do seu trabalho, se é em Alphaville ou em Alphaville, irmão, se o Senhor for com você, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai destacar nesse lugar, porque nunca foi sobre você, sempre foi Cristo sobre você. Sabe, aqui na igreja, irmão, quantos testemunhos de irmãos que eu tenho, né? Está aqui um irmão sentado aqui, pastor Fabiano. Se o pastor Fabiano te contar a história dele no Colégio Nacional, você não acredita, irmãos. Foi Deus que colocou ele lá, foi Deus que tirou ele da porta, vendeu picolé para os meninos entrando, e colocou ele trabalhando lá, e colocou ele agora na frente de um setor do colégio. Então não foi o que ele sabe fazer, foi Deus na vida dele. E assim é na nossa vida, seja quer o que você faça. Você pode vender picolé, irmão. Se você for um homem cheio de Deus, você não volta com um picolé para casa. Você não volta com um picolé, você vende todos os picolé, você ganha oferta vendendo picolé, você prega o evangelho. Pastor, mas você vai ficar rico vendendo picolé? Irmão, não vai, mas não vai te faltar nada. Depende do que você entende como riqueza. Riqueza não é dinheiro, pobreza não é de falta de dinheiro, pobreza é falta de Deus. Então não interessa onde você vai, irmão. Se você for alguém certo, irmão, que cumpre os princípios bíblicos, irmão, de santidade, de vida com Deus, de lealdade às pessoas, a Deus, nos seus recursos, irmão, não tem como Deus não te honrar. E se chegar um tempo que Deus parou de te honrar, que as coisas não acontecendo, você pode esperar que Deus quer fazer algo. Às vezes você vai estar num trabalho que Deus não vai deixar você prosperar, porque Ele quer te ensinar alguma coisa ali, tem um propósito, não é à toa. Mas a mão de Deus sempre está com o Filho de Deus. Isso foi com Jesus e vai ser sempre com a gente. E para que realize os planos que Ele tem para nós, sempre vai existir uma coisa chamada processo. Irmão, como é que um processo é difícil? Como é que um processo com Deus, né? Desde a história dos homens de Deus, de Noé, de Abraão, sempre foi difícil os processos, e em meio aos processos que eles abortavam, a mão de Deus ia com eles, atrasava em alguns momentos. Você vai ver Abraão entrar na terra prometida em 40 dias, o povo entrar em 40 anos, mas a culpa do povo não, a culpa foi de Abraão, que desceu onde não devia, irmão, e veio uma sentença sobre ele. Mas o problema não foi os anos que eles ficaram, irmão, foram os que não entraram.
Porque, irmão, se eles tivessem passado os 40 anos, né, e entrado lá e vivido o tempo, glória a Deus. O problema foi não entrar pela reclamação e pela murmuração, sabe? Se for necessário viver esse tempo ali, pastor, o deserto era muito difícil, roupa crescia no corpo, comida caía do céu, não tinha nem coberta que a nuvem esquentava, de noite as colunas esquentavam, de manhã a nuvem estava ali, irmão, a presença de Deus estava lá. Deixa eu te falar uma coisa, estou te falando que era o paraíso não, mas Deus não estava ali não, irmãos. Deus sempre esteve ali. Então o problema é como nós passamos os processos, e os processos sempre vão existir. Entender a cruz, seu sacrifício, e termos uma vida santa, sem brecha, de obediência, obedecendo tudo que você já entendeu. Porque às vezes você vai ver alguém que não conhece ao Senhor, que não teme ao Senhor, parece que ele não passa problema. Você já teve essa sensação? Então Asaf também, Asaf no Salmo 73 escreve, parece que o ímpio não tem problema, parece que está ali, ele vai ali, irmão, chorando para Deus, e no meio do Salmo 73, a Bíblia fala, e o Senhor abriu os olhos de Asaf, e Asaf acaba o salmo dizendo, quão bom está na sua presença, sabe, ele tirou, irmão, os problemas e as reclamações porque ele tirou os olhos do autor e consumador da fé. Nós estamos falando de um homem que carregava a arca da aliança ali, que adorava um músico, que estava de frente da presença de Deus, e na nossa vida vai existir momentos assim, irmãos, porque se não existe com você, existe comigo. Eu tenho certeza que existe com todos nós. Não é o momento que você tem, é quanto tempo você fica nesse momento. Você nunca foi orar, irmãos, dobrou seu joelho e falou, Deus, não estou aguentando, está difícil. Não, irmão, só eu, será? O problema é quanto tempo essa é a sua oração. Sabe, se for ali 10 minutos, 20 minutos, um dia, 2 dias, irmão, não pode passar de uma semana. Eu acho que uma semana já é exagerado, você tem que orar, né? Como um pai ouve um filho, né? Se o Judá cair, se o Francisco cair, a gente vai pegar, vai orar, meu filho, passou. E Deus fala igual o pai, passou. Quem fala pro filho, já falou pro filho, pulou. Eu acho que Deus tem hora que quer falar pra gente, pulou, meu filho, pulou, vai, filhão, levanta, pulou. Vamos tocar a vida para frente, vamos seguir, que muito mais tem eu para fazer. Como dizia o pastor Bruno Rosa, muito mais tem Deus para dar que o capeta para tomar. E a gente num pouquinho que perde, vive chorando, vive sofrendo. E esse nunca foi o plano de Deus para nós. Desertos precisam ter fim nas nossas vidas, porque senão nós precisamos voltar e examinar nós mesmos. Seja qual for o deserto da sua vida, se é um problema no casamento, irmãos, ele não tem fim, passando, irmão, não os dois, tem que se avaliar, não é porque quando a gente casa, se tornarão uma só carne. Então não existe a Vanessa, não existe o Humberto, existe nós dois. Se nós temos como problema sempre, irmãos, todos os anos, nós vamos parar, nos avaliar e consertar. Pastor, mas meu ministério não desenvolve, eu tenho uma palavra um dia, um profeta. Irmão, eu acredito, mas por que não está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa, volte, examine o homem a si mesmo. Pastor, eu tenho uma prova financeira que ela não acaba, irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, ou você gasta mais que você ganha, ou você não administra bem seu dinheiro, ou você não está dando legalidade para o diabo na sua vida. Vou te falar uma coisa, irmãos, que muitos de nós fazemos. Você recebe seu salário, você dizima, mas se te der R$100 hoje, você dizima 10? Então você rouba a Deus, não é? Porque tudo que entra na sua mão é do Senhor. No seu salário, quem trabalha, tem gente que é autônomo, tá bom, esses não sabem, mas quem trabalha, recebe o salário, vai lá e dizima. Mas se você recebe um presente, R$100, pouquíssimas pessoas dizimam R$10. Pastor, mas é só R$10, Deus não precisa de dinheiro de ninguém, mas é Bíblia. Então se você não é fiel, irmão, nos R$10, nos R$5, pastor, mas é R$5, cincão, irmão, 50 centavos de Deus, pode parecer uma bobagem, mas é o que a Bíblia fala, porque senão eu não estou obedecendo aquilo que eu já entendi. Sabe, todo o dinheiro que chega no Judá, o Judá não sabe quanto ainda, mas eu tiro o dízimo dele, sabe, ensino ele, porque ele vai ter que crescer, porque a Bíblia fala, se você for fiel no pouco, Deus te dará o muito. Então tudo que chega nas nossas vidas precisa ter fidelidade, e os processos precisam ter fim, porque senão alguma coisa está errada, sabe, queridos?
Essa palavra que eu vou ministrar, essa série de mensagens, fala do sonho à promessa. Existia um sonho nesse homem chamado José, e existia uma promessa para cumprir. Mas qual foi o tempo que ele passou, e os processos que ele passou, e os processos que nós passamos para cumprir? Quantos já ouviram falar, irmão, que o cemitério é o lugar que mais tem promessa enterrada? Por quê? Porque as promessas não se cumpriram na terra. Deus não quis, irmão. Deus sempre quis. Muitas vezes quem não queremos somos nós. Deus sempre quis. Sabe, existe uma diferença do sonhador e o realista. O sonhador que já esteve lá, né? Eu sou sonhador, irmão. Eu sou sonhador exagerado. Tem hora que eu acho que nem o sonho de Deus que eu estou, até o meu, eu até envolvo isso, entendeu? Aí Deus vem, me puxa, fala, filho, esse é seu, esse não é meu não. E Deus separa, sabe? Esse é só o seu, esse não tem nada com isso. Aí eu volto lá para o sonho de Deus, sabe? O sonhador é o que já esteve lá. E o sonhador não esquece do que Deus prometeu. Essa é uma característica de quem sonha. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei as palavras que você tem sobre a sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa, não esqueças dela. Sabe como Davi disse, guarde isso no seu coração. Pastor, vai ter momentos que as coisas vão estar difíceis, eu vou esquecer. Vive lá a profecia de Abacuque, escreva a profecia, para quem passa de longe possa ler. Pastor, vou escrever aonde? Escreve num caderno, irmão, escreve ali no caderno ali. Pastor, mas meu casamento está assim, peraí, mas quando eu casei, o Senhor falou para mim que ia ser assim, que ia ser uma bênção. Coloca as mãos nesse caderno lá, dobra os seus joelhos e fala, assim diz a sua palavra, assim disse isso, eu creio, eu acredito, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa, sabe, depende de nós. O sonho de Deus também depende de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1. Aleluia. Gênesis 37, verso 1 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quem é Jacó, irmão? Jacó é o homem que nesse momento aqui já não era mais Jacó, era Israel, já tinha vivido um processo, encontrado com o Senhor, lutado com o anjo, um homem que cresceu, querido, buscando uma promessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como foi a vida de Jacó, irmãos? Você vai ouvir muitas coisas nessa história desse homem que nasce com o nome de trapaceador, de enganador, porque Jacó significa enganador, em todos os seus momentos, em todas as suas fugas. Um homem que nunca se esqueceu da promessa que Deus tinha. Por quê? Porque ele buscou isso, sabe, nos momentos que ele esteve longe da sua casa, longe de Esaú. Eu acredito que esse homem buscava, que esse homem orava, esse homem que um certo tempo da sua vida volta e vai de encontro com Esaú, esse homem que é pai de todos os homens das tribos, Jacó. Jacó teve uma vida, querido, inteira buscando a promessa de Deus. Como é bom, né, os meninos pequenos aqui que nascem nos pés do Senhor, né, os filhos do pastor Ismael, pastor Assis, né, pastor, já cresceram na casa de Deus, já sabem as palavras, sabem as promessas, né, quando eles dão uma baqueada, né, pastor Ismael, o Espírito Santo vai lá e fala, eu falei isso para você, sua mãe ora por você, lembra aquele dia que sua mãe te ligou e trouxe a memória, aquela promessa, isso é um privilégio. E Jacó foi alguém que ouviu, querido, a Torá, porque existia a Torá escrita e a Torá passada de pai para filho, né, os judeus contavam as histórias de pai para filho, então ele nunca, querido, em momento algum da vida dele, ele esqueceu da promessa de Deus. E nós estamos esquecendo dessa promessa? Estamos indo e tendo uma vida em busca dessas promessas, ou vivendo como queremos e gostamos de dizer, Deus vai fazer, Deus falou, Deus prometeu, vai acontecer, irmão? Deus prometeu,
Mas se a gente esquecer das palavras, se a gente esquecer das profecias, se nos momentos difíceis a gente der as costas para o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, muitas e muitas coisas da sua vida não vão se cumprir. Eu tenho muito temor do dia do Senhor, né? De chegar diante do Senhor, lá o telão assim, desse aqui lá, né? O Senhor pegar o controle remoto e falar, tá vendo esse povo tudo aqui, ó, não foi salvo porque você não foi obediente à minha palavra. Sabe, no dia do Senhor, irmão, não vai ter nada lá não vai ter avião, não vai ter moto. Você já viu algum velório com caminhão de mudança atrás? A fulano está levando essa moto aqui, gostava de uma dela na terra, não existe, tá? Então assim, muitas coisas que ficam na terra são bênção, e muitos que deixam muita coisa dá briga, dá problema. Então estou falando, você não pode deixar uma herança para os seus filhos, não, deixa uma herança, mas junto também deixa um legado, porque uma herança sem um legado não vai servir de nada, vai servir para trazer problemas. Nós, queridos, precisamos de verdade lembrar do que foi dito, lembrar da palavra, lembrar da escritura, lembrar dela de dia e de noite, porque o salmista diz, antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Verso 2, estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Ai, como diz o pastor Douglas, né? José era X9, José vinha e falava tudo aquilo ali, pastor, mas José era X9, não, José era obediente ao pai. Muitas vezes, queridas, as pessoas que fazem o que é certo são chamadas de dedo duro, são chamadas daquilo. Irmão, seja correto no seu trabalho, não negocie na sua casa, na sua família. E aqui nós estamos falando, irmão, de José com 17 anos. Mas qual foi a vida de José? A vida toda os irmãos perseguindo José. Quando a gente olha essa história, parece que aqui com 17 anos, nesse momento, começou essa perseguição. Deixa eu te falar uma coisa, José foi perseguido desde que nasceu. José era filho, querido, deixa eu ver o nome da mãe dele aqui, me fugiu, de Raquel, a mulher que José amava, né? Um caráter formado, irmãos, sob pressão. Deixa eu te falar uma coisa, não tire a pressão do seu filho. Por quê? Porque é a pressão que forja um homem, é a pressão que forja uma mulher. Ah, pastor, ele não pode passar por isso. Irmão, deixa passar. Eu não estou falando que o pai não tem que estar ali para segurar, que a mãe tem que estar ali para segurar, que ele tem que saber que se der errado alguma coisa, ele não tem que correr do pai, mas ele tem que correr pro pai, porque muitas vezes os filhos são criados de uma maneira que eu não posso para o meu pai, não, seu pai tem que te corrigir, mas seu pai tem que te amar. Então o pai tem que ser criado, não que o filho corra dele, mas corra para ele. Mas as pressões da vida, elas vão ter que existir em nossa vida, porque se não existir pressão, irmão, quem aqui não vive debaixo de pressão? Se você não vive debaixo de pressão, eu vou orar, né? Declarar a porção dobrada na sua vida nessa noite da que tem na minha aqui, porque não é possível que você não tenha pressão. Não há vida, irmão, sem pressão. É uma pressão quando você estuda, é uma pressão na escola, é uma pressão no vestibular, é a pressão do Enem, é a pressão para formar. Não, pastor, formei, bem-vindo ao cenário pior, né, Lauren? Aí, irmão, o trem fica feio mesmo, porque quando está na faculdade, às vezes você ainda está escondendo ali, né? Tem gente que faz faculdade da UF e não quer nem formar. Faz 10 anos de faculdade. Por quê? Porque se sair de lá tem que encarar a vida. Aí fica o pai mandando dinheirinho para ele aqui, dinheirinho para estudar, festa não sei na onde, comendo lá no R1, comida de R$3 a vida inteira, irmão. Porque se ele sair de lá, ele tem que encarar a realidade, a vida, o problema, né? O restaurante, isso é a vida, irmão, essa é a nossa vida. E nós estamos querendo, querido, tirar das pessoas as pressões. As pressões nunca vão acabar. Mateus 24:11, Lucas 11, diz que os dias são maus. Deixa eu te falar uma coisa, os cultos e as promessas de vitória é uma mentira, irmão, é uma mentira, não existe. Jesus disse que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um adolescente fiel a Deus e a seu pai. Então a fidelidade de José, querido, não começou com 17 anos. A fidelidade de José começou com 3, com 4, com 5. Irmão, coisa boa, irmão, é quando o filho cresce e ele começa a servir. Vai buscar um copo d'água para mim, né? Vai fazer isso, sabe o que é isso? Isso é honra, sabe? José, querido, era esse queridinho do pai, mas o mais perto do pai é o que mais trabalha para o pai, sabia? Eu era o queridinho do meu pai, irmão, eu trabalhava para o meu pai, que meus irmãos nunca fez a metade das coisas que eu fazia, porque eu estava com ele o tempo inteiro, junto com ele o tempo inteiro. Então eu era o que mais ralava. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero ficar muito perto do pai. Pai, dê muito trabalho para esse filho.
muita coisa, muito envolvimento, se envolva com as coisas da casa, limpar a casa. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Lá em casa todo mundo sempre limpou a casa. Eu sou o mais novo, cada um fazia uma coisa. O mais velho fazia outra, mas todo mundo era envolvido com os problemas da casa. E isso é formar o caráter de um homem, porque esse homem amanhã é um futuro pai, é um futuro marido, é um futuro servo de Deus, é um futuro trabalhador, ou patrão, ou empregado. Então precisamos entender que a honra do filho não vai começar na história de José com 17 anos. Tem que começar com 1, com 2, com 3, com 4, pastor, mas quis sair. Vou falar aqui que vocês fazer não, porque senão está filmando aí, né? Processo pastor. Você sabe, corrige, meu amigo. Chinelo, vara, cinto, né? Havaiana que faz a curva na esquina assim, pega de lá. Meu amigo, corrige seu filho. Se não corrigir seu filho, o mundo vai corrigir. Já tomou, né? Tá rindo que tomou já, né? Também já tomei. É assim a vida, meu amigo, ou você corrige, ou o mundo vai corrigir. E você pensa que José não foi corrigido, porque ele amava a esposa Raquel? Deixa eu te falar uma coisa, José foi extremamente corrigido, e para mim, José foi o que mais apanhava do pai, porque os irmãos eram mais velhos, então José vivia uma pressão do pai, e a pressão dos irmãos. Quando a gente olha essa história, que ele sai, os irmãos fazem mal a ele, mas os irmãos faziam mal a José todos os dias, quando o pai não estava perto, quando a mãe não estava perto, e não era um irmão não, irmão, era 10, tá? Era 9 irmãos, 9 irmãos que humilhavam, que judiavam, que maltratavam. José nunca foi no psicólogo, irmão, nunca foi no psicólogo. Não estou falando mal disso não, irmãos, mas um caráter de um homem formado, sabendo quem ele era em Deus. Esse homem José. Gênesis 37:3, Israel amava a José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Verso 4, vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Deixa eu te falar uma coisa, José nunca teve um abraço de um irmão. Já pensou, irmão, que não ter 9 irmãos em casa e nunca ter um abraço de um irmão? Já pensou nisso? Eu tenho 2 irmãos, e como a gente sempre teve uma relação boa, meu irmão mais na dele, fechado, poucas palavras, se você não ligar, você nem lembra que ele existe, mas se você tiver um problema, ele faz tudo para te ajudar. Minha irmã foi que me ensinou tudo, andar, falar, escrever, todas as coisas que uma pessoa pode, porque ela era do meio. Mas já pensou que ia ter na casa 9 irmãos, e os 9 irmãos te perseguir? Irmão, isso é terrível, quem de nós suportaria isso aqui? Eu acho que nenhum de nós. Mas um homem chamado José, querido, suportava, criado assim. E a Bíblia fala que seu pai fez para ele uma túnica nova, uma túnica de várias cores. Sabe, a Bíblia vai dizer que túnica fala de uma posição de destaque, fala de uma posição de autoridade, fala da primogenitura. Sabe, José, quando o pai faz a túnica de outra cor para ele, o pai está dizendo: José, você é o meu primogênito, você é aquele que tem mais responsabilidade, assim como foi com Salomão, que mesmo mais novo se tornou primogênito. Essa túnica nova, querida, essa unção de responsabilidade, de ser o primogênito, trouxe sobre aquele bênção, mas trouxe sobre a ele problema. Assim é a nossa vida, é a vida de um cristão. Quando você é promovido num trabalho, quando você destaca alguma coisa, irmãos, é uma bênção, a mão de Deus está sobre você, né? Você tem a oportunidade de ser luz do seu trabalho, de falar do amor de Deus, mas o que vem junto com isso? Perseguição. José, querido, se você olhar as características de José é o homem que mais é apontado para o próprio Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos o José desses dias, somos as pessoas que o Senhor está com a mão sobre nós, que sobre nós há uma porção de autoridade, diferente do mundo, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque Ele diz que quando o Espírito viesse, viria poder, autoridade, graça, presença, mas junto com isso, o que vem, irmão? A perseguição. Ou a gente aprende a conviver com isso, ou nós não vamos cumprir o propósito de Deus para nós. Isso é muito claro para nós. E o verso 5 diz: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiavam mais ainda. Então peraí, eles odiavam. Ele não só era muito querido, não, eles o odiavam. Já pensou, irmão, vir numa casa com 9 irmãos que te odeia, que não quer simplesmente
conversar com você, mas que te odeia, que procura uma oportunidade de te prejudicar. Os inimigos de José não estavam nem fora de casa, estavam dentro de casa. Às vezes nós temos um probleminha, irmão, num trabalho, alguém, irmão, estou falando aqui que os que estavam com ele o perseguiam. Deus não tirou as pessoas, seus irmãos o odiavam, pois estavam junto todos os dias. Mateus 26, 23 diz: e ele respondendo disse: o que põe a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem não vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele em que o homem que pôr a mão, o Filho do Homem, o traído. Bom seria que esse homem nunca houvesse nascido. Sabe o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de Judas. Quando nós vemos essa passagem, né, quando Jesus está na ceia ali, vai falar quem o trairia. Jesus diz que o que põe a mão no prato comigo há de me trair. Tem como alguém estar sentado na ponta da mesa colocar a mão na ponta do prato? Sabe quem estava do lado de Jesus? Judas. Na ponta podia estar Pedro. João devia estar pertinho, né, irmão? Porque João não perdia a chance, né? Aí eu acho que estava Judas de cá e João de cá, que João estava ali o queridinho, mas estava ali Tiago, Tomé, e estava o Judas aqui, irmãos, do lado. E ele fala: aquele que põe a mão no prato comigo, irmão, um braço não vai mais do que isso aqui não. Sabe onde Judas estava? Do lado de Jesus. E por que nós queremos tirar os Judas da nossa vida? Por que nós queremos tirar de perto de nós as pessoas que nos perseguem, as pessoas que falam mal de nós, as pessoas que nos difamam? Você fala: Deus me livre. Irmão, é necessário que elas façam parte da nossa vida. Se nós somos discípulos de Jesus, filhos de Deus, nascidos para cumprir uma promessa, as pessoas que vão nos perseguir têm que estar perto de nós, porque senão nós estamos vivendo longe da palavra de Deus. Sabe o que nós queremos arrumar um trabalho onde todo mundo é crente? Que proveito tem, irmãos, arrumar um serviço onde todo mundo é crente? Dá briga até para orar. De manhã, todo mundo sabe orar, tem gente que ora em língua, deixa eu te falar uma coisa, você tem que ter colocado, irmão, aonde não há luz, para que a luz seja estabelecida. A luz, querido, não existe treva, existe falta de luz. Então o que é o problema do mundo, irmão? Falta de luz. Pastor, mas tem tanto evangélico? Tanto evangélico que não resplandece à luz de Deus. Porque se as igrejas evangélicas que hoje, nesse momento aqui, estão reunidas, todos fossem filhos do Senhor, rendidos a Deus, Uberlândia já era tomada pela glória de Deus. Então o que falta, irmão? Falta uma igreja raiz, falta uma igreja rústica, bruta e sistemática. Fala uma igreja, irmão, que prega a palavra do reino de Deus, que fala: arrependei-vos porque você é um pecador. Pastor, vai sair, sai, mas arrepende, não tem problema não, vai para outra igreja, vai arrependido, pelo menos vai ser salvo. Por que adianta a gente pregar um evangelho, irmãos, que não é o evangelho de Jesus? Um evangelho preocupado que a pessoa pode dar para a igreja, se a pessoa não deu nada para a igreja, se a pessoa é dizimista e vai sair. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos perder tempo com isso mais não. Ou a gente é maduro e vive o plano de Deus, ou nós vamos padecer. Deixa eu te falar uma coisa, o maior temor de um homem de Deus não é, querido, perder tudo na terra, é chegar no dia do Senhor e ouvir: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Pastor Humberto, mas eu tocava um violão, eu tocava um teclado, eu tirava uma oferta. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido, tudo que você fez foi em vão, porque eu, o Senhor, não te conheço. Verso 6: e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que ainda tenho sonhado. Eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que os vossos molhos se levantava, e também ficava de pé, e eis que o vosso molho os rodeava, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Está dizendo, querido, que eles odiavam, e por isso ainda mais odiavam. Mas odiavam por quê? Pelos seus sonhos e por suas palavras. Quais são as palavras que saem de nós? Quais são as palavras que são decretadas nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos? Pastor, então tem que ser o chato. Não, irmão, mas da sua boca tem que sair só bênção.
Da sua boca tem que ser só palavra de abençoar, de glorificar. Da sua boca não pode ficar sendo murmuração no seu serviço, reclamação. Sabe aquele dia que o chefe está tudo errado e o povo está tudo falando? Não fala nada, fica calado, porque a palavra de Deus fala que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Não seja mais um murmurador, mais um reclamador, dizendo: é verdade, está errado mesmo. Minha vez está errado mesmo, irmão, não tem problema não. Mas quem vai errar, irmão? Quem vai errar é o patrão, porque a ordem vem dele. Então deixa eu te falar uma coisa: se não tem o que falar, não fale. Seja um instrumento de Deus, seja um apaziguador. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Ou a gente leva mansidão para os lugares, ou não leva nada, irmão, não leva nada. Se levante, saia desses lugares. A minha pergunta nessa noite também é: para quem você tem contado os sonhos de Deus na sua vida? José, querido, já viu uma palavra sobre ele, uma profecia, iria se cumprir, mas sabe o que ele fala? O sonho para as pessoas erradas e nos dias errados. Para quem nós estamos compartilhando nossos sonhos, aquilo que Deus está dizendo, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a igreja, o que Ele tem para a sua família. Deixa eu te falar uma coisa: mas quem perseguia José? Os irmãos. Então nós precisamos, querido, de verdade, saber para quem nós estamos contando os sonhos de Deus. Ah, pastor, mas eu não conto para ninguém. Também está errado, irmão, também está errado. Você não conta os sonhos para ninguém, também está errado, porque você fica gerando algo sozinho. E a Bíblia fala que Ele chamou a igreja para transformar a cidade. Deixa eu te falar uma coisa: cuidado, procure pessoas que sonham seus sonhos, procure pessoas que se alegram com o que se alegra, pessoas que quando você vai dizer uma coisa, vai dizer: cara, que legal, troquei meu carro, glória a Deus, que bom, trocou o carro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: eu celebro bicicletas os outros compraram na igreja, diante de Deus, irmão. Se trouxer uma bicicleta aqui, eu falo: pastor, posso andar? E eu sei andar numa roda, viu? Já fui bom nisso, não sei se eu sei mais não, né? Mas eu até empino, cara, como essas coisas me alegram. Alguém comprar uma bicicleta, alguém comprar um instrumento, né? Alguém dizer: pastor, tirei uma carteira, pastor, fui promovido no meu trabalho. Irmão, se você quer alguém para sonhar com você, essa pessoa sou eu. Conta para mim, irmão. A gente chora, a gente toma uma coca, celebra, mas não conte seus sonhos para todos, porque muitas pessoas vão lutar para o seu sonho não se cumprir. Ainda assim odiavam mais por seus sonhos e suas palavras. As promessas de Deus para sua casa, para sua família, sua geração irão incomodar até mesmo os seus irmãos biológicos, às vezes até espirituais. Você já teve uma invejinha santa? Fala a verdade, irmão. Teve, irmão, eu já tive. Naquele momento ali, estou falando que eu desejei mal, não, mas naquele momento eu falei: ô Senhor meu, eu estou numa prova, parece que não. Deixa eu te falar, isso é inveja, irmão. Isso é inveja. E quando esse pensamento vem na minha cabeça, fala: sai para lá, Satanás. Senhor, abençoa essa pessoa mesmo aí, porque isso é natural na nossa vida. Quem aqui nunca pensou parando assim: parece que tudo para mim é mais difícil? Todos nós aqui nessa noite. Parece que para mim, nossa, é uma luta maior. Parece que para o outro lá, né, tudo vai dar certo. Irmão, essa é a nossa natureza humana. Mas lute contra essa natureza humana, carnal, e lute para que o Espírito fale mais alto ao seu coração. Sabe, quando isso começar, querido, repreende isso na sua mente. Põe a mão na sua cabeça e fala: Satanás, eu te repreendo. Eu sou bênção, essa pessoa é bênção, e eu torço para que ela prospere, para que ela seja muito melhor que eu, porque essa é a tua vontade de Deus para ela. Então, irmãos, vigiem, sondem seus corações. Sabe uma coisa, querido, que nós temos muita facilidade de chorar com os que choram, mas de se alegrar com os que se alegram, o ser humano tem dificuldade. Se você vier chorando aqui, irmãos, em menos de 3 minutos tem 4 ou 5 chorando com você. Se você vier aqui num dia, vamos orar e for tomada aqui as lágrimas, irmão, eu vou chorar com você, os irmãos vão expor. Mas e dia que você está feliz, quantos vão celebrar com você? Então, querido, se você se encontra numa situação dessa, saia desse lugar, não seja só quem chora, mas seja quem celebra. O Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro escrito todos os dias da vida. Viva o que Deus escreveu, sonhe o que Deus escreveu. Então deixa eu te falar uma coisa: pastor, eu vou sonhar. Pastor, eu tenho um plano. Eu falo: vamos orar?
Pastor, eu precisava demais de uma resposta sua. Minha resposta é: não tem a resposta. Ah, não acredito. Então pode acreditar. Pastor, o que você acha? Fala, irmão, agora eu não posso falar nada. Por quê? Porque Deus não falou comigo. As pessoas, irmãos, chegam até a gente com um negócio assim para a gente dizer amém. Irmão, tem coisas que não é amém. Tem coisas que tem que falar, vamos orar isso aqui? Será que isso é vontade de Deus mesmo? E depois a gente ora. Boa parte das vezes até é, porque são homens e mulheres de Deus. Mas se eu não tiver uma convicção que é Deus, eu não tenho uma resposta para você. Sabe, tem gente que manda 2 pontos de interrogação e eu mando 3, que eu acho até que é uma brincadeira, né? Vai que é um joguinho. Manda 1, manda 2, manda 3, vai mandando, aumentando, porque eu não tenho a resposta, eu não sou Deus, e tem coisas que eu não sei fazer. Eu não sei fazer, irmão. Então, se eu não sei fazer, eu vou procurar quem sabe fazer, quem chegou nesse lugar em Deus. Às vezes eu estou aqui, irmão, né? Ah, pastor, eu sou pastor, o Luiz Hermínio também. Nós estamos no mesmo nível? Estamos não, irmão. Oh, não, tem coisa, irmão, que eu vou ouvir meu pastor, vou ouvir o pastor Luiz Hermínio e ter uma direção do que é a vontade de Deus, porque eu não sou Deus e eu não tenho todas as respostas. Verso 6: e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Não, perdão. Pergunte a Deus. São dias que preparamos muitas coisas que temos feito. São dias que nós vamos precisar, diante do Senhor, recalcular a rota de muitas coisas que nós sonhamos. Sabe, muitos de nós vamos ter que fazer, irmãos, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam andando por um caminho, frustrado, decepcionado, chorando, mas de repente Jesus chega até eles. E sabe o que é o pior? Que eles continuam caminhando e não reconhecem Jesus. Quantas e quantas vezes Jesus tem se assentado à nossa mesa, tem entrado à nossa casa, tem falado com a gente, e a gente não tem reconhecido essa voz. Então, se chegou um dia, meu irmão, que você entendeu isso, a Bíblia diz que no partir do pão, eles entenderam e no mesmo momento voltaram. São dias que muitos de nós vão ter que precisar fazer um caminho de volta. Pastor, mas será que eu vou ter que fazer um caminho de volta? Irmão, antes de fazer um caminho de volta, o que ficar sofrendo a vida inteira? Eu não tenho problema nenhum, irmão, em errar, em fazer um caminho de volta, em pedir perdão, sabe? Porque ou eu vou fazer isso, irmãos, ou eu vou padecer. Ou a gente faz um caminho de volta e admite que tudo aquilo que nós sonhamos nunca foi Deus, e pedimos uma direção de Deus, do que Deus tem para nós. Ou nós vamos continuar, irmãos, andando, sangrando, como aquela mulher do fluxo de sangue, a vida inteira sangrando. Verso 9: e teve José outro sonho. Não bastava um, né, irmão? Tinha que ser 2. Já parou para pensar? Um tanto que um sonhador é difícil. Ele teve um, incomodou, mas não bastava um não, irmão. Passou outra noite na reunião do Partido do Pão ali, ele quer ser lá de novo. Já não basta ele ter compartilhado um erro, ele teve que compartilhar de novo o mesmo erro para as pessoas erradas. E a Bíblia vai dizer, querido: e teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Ele disse: que sonho é esse que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti? Deixa eu te falar uma coisa, nesse momento aqui não são os irmãos, né, que tentam corrigir José, mas é o pai Jacó diz: José, mas que sonho que é esse, José? Que sonho que é esse agora que os teus irmãos vão se inclinar diante de você, o seu pai, a sua mãe? Sabe o que é isso aqui, irmão? Por isso que Jacó nesse momento não teve uma visão espiritual, teve uma visão natural. Mas olha o que fala o verso 11: os seus irmãos pois invejaram, seu pai porém guardava a palavra no seu coração. Meu amigo, isso fala de paternidade, isso fala de destino, isso fala de paternidade de homens com homens. Ah, pastor, minha cobertura espiritual, irmão, sua cobertura espiritual é o Senhor, tem que ser Ele mesmo. Mas a paternidade, irmão, a aliança de um pai para um filho, vai acreditar quando ninguém acreditar, vai acreditar quando todos os irmãos for contra. O pai consegue ver e dizer: eu acredito na sua palavra, eu acredito no seu sonho. Seus irmãos te percebem: ai filho, eu acredito em você, eu sei o que Deus tem para você, e pode o mundo cair, eu estou aqui, cara, eu estou do seu lado. A Bíblia fala que Jacó guardou essa palavra no seu coração. Nós não vamos vencer nossas guerras, nossas batalhas longe da casa de Deus, irmão.
Não vamos. Você que é crente não vai vencer. Às vezes alguém até fora até vence um tempinho, mas nós aqui, comunidade de Deus, não vamos vencer. Nós não vamos vencer nossas guerras se não tiver um pastor, não tiver um líder, não tiver alguém, porque a Bíblia fala, irmãos, que Josué guerreava e Moisés levantava as mãos. E quando Moisés começava a cansar as mãos, Josué começava a perder as batalhas, até que Arão e Uri entendem e colocam as mãos de Moisés. Deixa eu te falar, Moisés, eu acho que estava até dormente o braço ali, mas os homens seguravam suas mãos. Enquanto suas mãos estavam erguidas, Josué vencia as batalhas. Deixa eu te falar uma coisa: não ande sozinho, não ande sozinho, não ande. Pastor, eu sou da igreja, mas eu sou seu pastor? Porque se eu não for seu pastor, não vai adiantar. Sabe, às vezes nós congregamos, nós queremos um amigo, queremos um parceiro, um colega, um companheiro de churrasco, e isso eu sou bom, tá? Sou bom nisso, conta comigo, tá? Mas se eu não for seu pastor, não vai adiantar. Não vai adiantar, irmão. Eu vou te tratar bem, vamos orar aqui, vamos dizer, compadre, como é que você está, meu amigo? Mas se eu não for seu pastor, eu não posso fazer nada. Eu vi esses dias um vídeo dizendo que quando a ovelha começa a andar longe, o pastor vai quebrar a perna da ovelha. Eu falei, cuidado alguns aí, hein? Vou arrumar um cajado, vou começar a quebrar umas pernas aí, colocar nas costas e trazer de volta. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós não queremos ser pastoreados, nós não queremos andar junto, não queremos ter aliança, queremos frequentar um culto. Não sei você, irmão, eu era católico, eu frequentava a missa todo dia, sabia nem o nome do padre, sabia nem o jeito que ele era, que ele usava uma túnica lá, um negócio lá, não sabia se era moreno, loiro, via ele de longe, mas eu ia. Então deixa eu te falar uma coisa, será que a igreja evangélica não se tornou a mesma coisa da igreja católica? Você frequenta um lugar, né, algumas aí tem tanta coisa, irmão, libera dopamina, não sei o que lá, luz, câmera, ação, e você sente uma glória. Quando você chega na sua casa, você não sente essa glória mais, você tem que ir para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque só lá naquele lugar que Deus vem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o Senhor habita na sua casa, o Senhor habita no seu leito, o Senhor habita no seu carro. Se você dobrar o joelho, Jesus vai falar. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu vejo hoje, não mais como um profeta, mas como um pastor. Os profetas não querem ser pastoreados. Deus falou comigo. Irmão, quanto eu ouço isso daqueles que têm um encargo profético. Mas a Bíblia fala, irmão, que a profecia tem que ser julgada. Então, se eu tenho um ministério profético e eu tenho uma palavra profética, eu tenho que sentar, pastor Ismael, pastor Fabiano, pastor Ismar, o Senhor está falando isso aqui, vamos orar para ver se realmente é Deus, porque se for Deus, Deus vai confirmar essa palavra no meio de nós. São dias que nós vamos precisar, queridos, fazer alguns caminhos de volta. Gênesis 37, 19, e disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador, pois agora o matemos e lancemos numa cova e diremos, uma fera o comeu, e veremos se o Senhor será o Deus dos seus sonhos. Sabe, nesse momento aqui, querido, José está indo de encontro com seus irmãos, a pedido de seu pai, para ver onde seus irmãos estavam, e a Bíblia vai dizer que ele encontra um homem, e esse homem aponta para onde estava José. Esse homem para mim é o próprio Espírito Santo, dizendo a direção que ele tinha que tomar, a direção que ele tinha que ir, e ele vai de encontro com seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que de longe ele viu que seus irmãos não gostaram, só que essa reação, Júlia, era dos irmãos todo dia, nada era novo, todos os dias que eles chegavam, era transparente, irmãos, que seus irmãos não gostavam. Você chegou a algum lugar que as pessoas não gostam de você? Não está na cara das pessoas? Quando você chega num trabalho, aquelas pessoas que não vão com a sua cara, né? Tá todo mundo conversando, você chega, para. Por quê? Porque estão falando de você, cara, essa é a realidade. Vou te falar uma coisa, mas isso não impediu dele chegar e fazer o que era a vontade de Deus, o que era a vontade do Pai. Ele vai de encontro com os irmãos. O processo de Deus não será o que você quer ou o que você espera. O que as pessoas farão com você não está relacionado a quem você é, mas sim quem elas são. Então deixa eu te falar uma coisa, está fazendo isso com você, não faça o mesmo. Fala mal de você, não fale, porque isso está relacionado a ela, não está relacionado a você. Você que tem o caráter de Cristo, não responde como o mundo responde, não persegue como o mundo persegue, não fala como o mundo fala. Você tem um caráter diferente. Agora a sua reação mostrará quem você é. Deixa eu te falar uma coisa, fiquei emburrado. Ah, pastor, estou emburrado demais. Sabe o que falta? Maturidade.
Pastor, minha mulher falou, fiquei emburrado com ela. Criança. Pastor, meu marido. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia em Gálatas 4 diz que se o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Então nós precisamos, irmão, ter maturidade para passar pelos processos. Maturidade para passar quando está sendo ofendido, quando está sendo perseguido. Ah, pastor, é bom? Não, é péssimo. É péssimo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como nós estamos respondendo diante desses lugares? Sabe quando o esposo trata mal, quando a esposa trata mal, quando o filho ofende, tem que se corrigir? Tem, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos nesses dias morrer para nós, para que Cristo viva. Evangelho não é você ganhar, evangelho é você perder. Evangelho não é você ser o primeiro, é você ser o último. Evangelho é você se humilha, Deus te exalta. Mas nós não queremos viver o evangelho, nós queremos viver as promessas. Deus tem uma promessa, tem, irmãos, mas viva o processo da promessa. Gênesis 37, 21. E ouvindo Rúben, livrou das mãos dos irmãos e disse: não retiremos sua vida. Também disse Rúben: não derramarei sangue, lançai desta cova que está no deserto, e não lançai mão dele. E isto disse para enviá-lo das mãos deles, e para tomá-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que ele trazia. A primeira coisa que esses irmãos fizeram, tiraram sobre ele a túnica, a promessa de Deus, a autoridade que o pai tinha colocado sobre ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui nesses dias, querido, a túnica vai falar de uma autoridade espiritual, algo que o Senhor tinha dado. Você não mais tem uma túnica colorida, a autoridade está com as mãos de Deus sobre você. Uma demissão não tira a sua autoridade, uma perseguição não tira a sua autoridade. O que pode tirar a sua autoridade é o pecado, porque a Bíblia é que o pecado faz divisão do homem e Deus. Mas a partir do momento que você arrepende e volta, a mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre a sua vida. Então não se trata mais algo que o homem faz, mas se trata de um sacrifício que foi feito na cruz. Ninguém pode te parar a não ser você. Nada pode destruir a sua casa a não ser você. Nada pode acabar com o seu trabalho a não ser você. Porque se a porta do seu trabalho fechar, o Senhor diz que quando Ele fecha uma porta, Ele já abriu outra. Só quem fecha uma porta e não vai abrir mais é se você fechar. Então, se você chegar no seu trabalho, o chefe dizer muito obrigado, diga obrigado. E Senhor, e agora? Onde que é? O que o Senhor já preparou? Porque é isso que a palavra de Deus fala. E nós estamos presos nas nossas almas, nos nossos problemas, que são muito pequenos daquilo que Deus pode fazer. Um homem fiel e alinhado com os céus, fiel a Deus, a seu pai, fiel à sua família. A autoridade não é física, a autoridade é espiritual, e ninguém pode arrancar, meu irmão, amém? Você pode dar uma ação de palmas para Jesus nessa noite aí, querido? Aleluia! Gênesis 37, 24. E tornaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não existia água. Quando a gente vê essa passagem, querida, na nossa naturalidade, a gente sabe que José estava no deserto. Então, se a cova estava vazia, é uma lógica, né, de não ter água nesse lugar. Mas eu comecei, querida, a olhar isso com olhos espirituais. E o Senhor começou a falar comigo sobre o joio e o trigo. Sabe, sobre a diferença dos dois. Qual a diferença, pastor, do joio e do trigo? Eles são muito parecidos, muito parecidos. A diferença dos dois, querida, é que quando venta, o trigo se rende e o joio permanece em pé. E a Bíblia fala que o Senhor permitiu que eles crescessem juntos. Não é ninguém, é o Senhor permitiu que eles crescessem um lado do outro. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando as provações vierem, quando o vento vier, quando os problemas vier, o que vai diferenciar se você é joio ou trigo não é o quanto você sabe, é o quanto você se dobra, o quanto você se rende, o quanto você se humilha, o quanto você sabe que errou, sabe que pecou, mas não tenta permanecer, irmão, com a sua pose evangélica. Você se joga e rende: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Um homem como Davi, querido, ele mostra que de repente ele é de verdade ele é um trigo e não é um joio. E as igrejas, irmão, estão cheias de joio, cheia de joio em cima de altar, que não sabe dizer: eu errei, eu pequei,
eu fiz isso, e quero pedir perdão para vocês, porque se eu, irmão, pecar, eu não tenho que dar as costas da igreja e ir embora não, irmão. Eu tenho que ser homem, subir nesse altar e dizer assim: eu quero pedir perdão para vocês, porque eu pequei, eu fiz isso, eu quero pedir perdão para vocês, eu vou tratar de mim, e aqui ó, tem mais pastor aqui, ó. A igreja não vai morrer, porque Deus deu pastores à igreja, não a igreja para pastor. O que vai diferenciar das nossas vidas, quem nós somos, não é o quanto nós sabemos, escrevemos, pregamos, tocamos, é no dia que vem o vento, qual é a nossa atitude. Existem muitas sementes de uma maneira de ser plantada, mas aqui eu quero falar, querido, sobre o trigo. O trigo é uma semente plantada, você prepara o terreno, você joga o canteiro e cobre com a terra, e só depois vem a água. Sabe quem é o terreno? O terreno é seu coração, querido. Uma semente, se não cair no seu coração de uma maneira, Júlio, que ela toca, que ela morre, deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar. A Bíblia fala que o trigo ele é jogado e cobre esse lugar, e depois vem a água. José foi uma semente do reino, lançada em uma cova. José não foi só simplesmente um menininho de 17 anos, que os irmãos perseguiam. Na cabeça dele podia até ser, mas existia uma palavra, e o Senhor o jogou como uma semente do reino, para que se cumprisse um propósito. Meu amigo, se você está sendo jogado em algum lugar nesses dias, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que se o grão de trigo não morrer, não vai frutificar. Pastor, eu estou passando um vale. Então morre o mais rápido possível. Se rende o mais rápido possível. Se dobra o mais rápido possível. Foi sobre isso que eu preguei quarta-feira aqui. Mas quando eu pregava João 12, Deus falou para mim: eu vou te falar mais coisas sobre isso. Irmão, como eu já preguei de José, e quantas coisas Deus falou comigo nesses dias. Deixa eu te falar uma coisa, entenda, João 12, 24 diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Sabe essa luta que você está? Vou vencer. Você vai acabar sozinho. Às vezes com a esposa, né? Porque a esposa não tem como correr de você, casou com você, não tem saída. Os filhos vão embora, né? Os filhos vão embora, tem saída. Um dia eles vão para partir. Mas você vai morrer, irmão. Vai morrer congregando em uma igreja. Você vai morrer só. Mas se você se rende e morre para você, a Bíblia diz que você vai dar muito fruto. Quantas vezes nos nossos lares, no nosso casamento, eu vou lá e digo para Vanessa: meu amor, Deus vai fazer isso. Aí eu dou as costas. Aí ela me ofende. Aí eu volto lá, mas também... Deixa eu te falar uma coisa, eu estou matando a semente, porque eu não deixei a semente morrer no coração dela. Eu vou lá, irmão, e tiro a semente da cova. Eu não deixo a semente frutificar. Quantos lares não estão vivendo promessa de Deus, porque fica um desenterrando a semente do outro? Deixa eu te falar uma coisa, a semente tem que morrer, mas o processo que ela vai morrer, cada um vai ter o seu. O meu processo não vai ser o mesmo do pastor Fabiano, não vai ser o mesmo do Eric, não vai ser o mesmo do Jean, né? Deus comigo, eu morro e me mata. É muito rápido assim, eu não tenho muita saída não. Às vezes com você Deus é mais educado, comigo não é, irmão. Deus comigo é pai bruto mesmo, aquele Deus lá de Juízes, né? Que passava o anjo Senaqueribe, comigo Deus, ou eu faço, irmão, Deus me pega assim na mesma hora. Mas tem gente que Deus trata de uma maneira diferente. Então deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos, irmãos, de parar, de desenterrar as sementes que foi enterrada. Eu vim aqui, irmão, semeei uma palavra na vida do pastor Fabiano, pastor Jussá, Deus vai fazer, semeei, profetizei, e amanhã eles fazem algo que eu não gostei. Eu vou lá e descavo a semente. Em vez de eu dar as costas e orar e dizer: Deus, pega eles nessa noite, Jesus, eles estão errados, pega eles lá. Jesus vai lá na casa deles, cara, toca eles lá e eles morrem. E a Bíblia diz que amanhã tem muito fruto. E quem vai semear desse fruto, irmão? A igreja do Senhor, as pessoas que chegam, as famílias que chegam, os lares que chegam. Precisamos parar de desenterrar a semente nas nossas casas e as sementes uns nos outros. Precisamos esperar o tempo da semente morrer. Permita que as sementes morram para frutificar. Não destampe as sementes que ainda não morreram, para não frutificar na sua casa, na sua vida e no seu ministério. Pastor, tem tanta palavra do ministério. Irmão, morre mais um pouquinho.
pastor, não está dando certo, irmão, morre mais um pouquinho, vai lá e pergunta para Deus, luta com Deus, irmão, faz igual Jacó, luta com Deus, se eu não for, não vou. Moisés falou, irmão, Moisés brigou com Deus tanto, a hora que Deus falou amém, ele falou, então me mostra a sua face. Sabe, nós precisamos entrar nesse lugar de Deus, de realmente morrer para que Ele cresça. Quando nós lemos a Bíblia em João Batista, que Ele cresça e eu diminua, e nós cantamos isso, eu também canto, mas nesses dias, querido, não mais que Ele cresça e eu diminua, mas que eu seja crucificado com Ele. Quem disse que Ele cresça e eu diminua foi João. João não viu a morte, não viu a crucificação, João não viu Jesus morrer. Naquele momento ele diz que Ele cresça e eu diminua, mas não é mais Ele crescer e eu diminuir, é eu ir para a cruz com Ele todos os dias, e eu dizer, Senhor, estou aqui, pastor, estou sendo crucificado. Irmão, tem como alguém ser crucificado sozinho? Precisa de alguém tem que ir lá, irmão, e bater os pregos. E nós somos cristãos que não queremos ser crucificados. Crucificar, irmão, não vai tratar da vida dos irmãos, sai daqui tratando de alguém não, viu? Está repreendido isso, tá? Não pensa isso não, mas vai haver situação que vai aparecer pessoas para te crucificar. Na continuidade desse texto, você vai ver ali os ismaelitas aparecer, né? No verso 37 e 26, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos seu sangue? Eles não mataram José fisicamente, porém José naquela cova, querido, José morreu para si mesmo. João, você vai ver que João não morre na cruz com Jesus, mas ninguém mais pôde matar João, nem mesmo colocando ele em uma caldeira quente, né? Tiveram que levar ele para ir de pátios e abandonar, porque ele não morria. Querido, José, que nesse momento, quando é jogado numa cova, José é uma semente do reino. Ninguém pode matar quem já morreu. Então deixa eu te falar uma coisa, se você morrer, ninguém pode te matar. Se você morrer, ninguém pode te ofender. Se você morrer, ninguém pode te perseguir. Então, como diz o pastor Luiz, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Verso 37, verso 33, aqui eu quero terminar. Ao vender, eles rasgam sua túnica, né, suja o sangue, e levam para o seu pai, e seu pai chora desesperadamente. Verso 33, e conheceu e disse, essa túnica é de meu filho, uma fera comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs um saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolar. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Lembra do processo do trigo que eu dizia? Que se joga a semente, ela morre, e depois que ela morre, se joga água. A semente que morre é quando José é lançado nesse poço. A Bíblia diz que depois ela morre. Se para o Senhor, José morreu nesse lugar, mas a Bíblia diz que depois você vai aguar. E nesse verso você vai dizer, querido, Jacó dizendo que as minhas lágrimas desçam sobre José. Meu amigo, uma semente do reino que morreu. A gente sabe que ele não tinha morrido, a gente sabe que ele se tinha vendido, mas o Senhor, um pai que tem uma visão espiritual, um pai que tem uma visão celestial, diz que as minhas lágrimas adubem esse homem, que as minhas lágrimas adubem essa semente, que no tempo de Deus essa semente vai frutificar. Mesmo o pai achando que ele tinha morrido, todos os dias que Jacó chorava, que Israel chorava, as suas lágrimas adubavam o processo na vida de José. Sabe, nós vamos precisar entender, querido, João 5,25, e aqui eu quero acabar. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Deixa eu te falar uma coisa, eu disse isso no culto de oração, eu queria te convidar a ficar de pé. Você vai ver, querido, que quando Lázaro morre, Jesus vem chegando até aquele lugar, e Marta vai de encontro com Jesus, reclamar a Jesus. Maria, querido, Jesus manda chamar ela, uma reclamando, a outra adoradora. Mas quem ouviu a voz de Deus?
Só quem havia morrido. Marta, aquela, meu irmão, que servia Jesus, que servia a mesa do Senhor. Maria, querida, adoradora do Senhor. Ninguém ouviu a voz de Deus. Mas um homem que morreu, ele disse: Lázaro, sai para fora. Irmãos, esse homem mais que depressa ouviu a voz de Deus e a obedeceu. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite, para a gente poder orar. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas de ti diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu queria nessa noite orar. Eu queria orar por você que tem um desejo de morrer. Eu não quero orar, querido. Muitas vezes foram ensinados, né, nas igrejas. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém é digno de aceitar Jesus. Ninguém. Ele nos aceita. Não significa mais a gente querer entregar a nossa vida. A gente tem que dizer assim: quem aqui quer morrer para a sua vida e viver a vida de Cristo? Porque essa palavra aceitar Jesus, eu acho que ela é até de uma maneira evangelística muito pontual, mas de uma maneira profética muito rasa. Eu queria orar por você, você que entende e sabe que precisa morrer
para viver o propósito de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você.